Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico de como trabalhar home office. Esse é o módulo 1 e a gente vai começar falando sobre autoconhecimento. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Vinícius Kimura, sou graduado em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, fiz pós-graduação em Administração, fiz uma especialização pela Universidade da Califórnia e trabalho como consultor, instrutor de treinamentos e também dou coach executivo para alta performance. E o que vocês vão aprender neste módulo? Tá? O que é um teste de perfil comportamental? Descobrir qual que é o seu perfil, como tirar o melhor proveito dos seus pontos fortes e como criar um plano de ação para os pontos que você deseja melhorar. Mas o que é de fato um teste comportamental? Foi uma teoria desenvolvida por William Marston, um americano, em que ele estudou diversos perfis e viu que existia um certo padrão em como as pessoas se comportavam, né, e como elas, né, se motivavam também. A partir disso, né, dessa pesquisa dele, muitos outros pesquisadores começaram a desenvolver as suas próprias teorias através do estudo do William Marston. E um deles foi Ned Herman. Tá? E Ned Herman desenvolveu o perfil dos animais, que é o que a gente vai trabalhar dentro do teste comportamental e você descobrir qual que é o seu. E no que é baseado o teste comportamental do Ned? Ele é dividido em 4 animais: o tubarão, a águia, o gato e o lobo. Cada um deles tem os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar. E assim, todas as pessoas possuem um pouco de cada um dos 4 perfis, mas um mais predominante, outros menos. A partir daí, você consegue identificar o que você tem para melhorar e o que você consegue explorar de melhor do seu perfil. Então, para começar essa jornada aí de autoconhecimento, eu vou pedir então para você baixar agora o PDF que a gente disponibilizou para você, onde nele consta o teste de fato para você responder com as questões, com as alternativas. E eu vou te dar algumas orientações em relação ao preenchimento desse teste. Tá ok? Seja muito sincero nas respostas. Quanto mais verdade você colocar nas respostas que você assinalar, mais coerente o teste vai estar com o seu perfil. Então, não tente projetar como você gostaria de ser, mas sim como você faz e como você é hoje no seu dia a dia. Reserve um tempo de mais ou menos uns 15 minutos para você conseguir fazer o teste completo sem nenhuma interrupção. É muito importante você não ter essa quebra do seu raciocínio e do seu preenchimento do teste. Então, reserva um tempinho em que você vai conseguir fazer e ninguém vai te interromper. E quando tiver aquela divergência de questões, siga a sua intuição. Normalmente ela vai te dizer a melhor resposta, mais coerente, que é aquela verdade, né? Quando você vai lá, você fica indeciso, escolhe e acaba voltando para a sua primeira opção. Porque é a sua intuição trabalhando. Normalmente ela vai te dar a melhor opção. Então, na dúvida, siga a sua intuição. Então, bom início de teste, dá uma pausa agora no vídeo, responde ele, porque em seguida a gente vai trabalhar um pouquinho aí dos perfis e aí você vai conseguir entender mais e prestar mais atenção de acordo com o que deu no seu resultado. E aí, surpreso com o resultado? Essa é a cara que muitas pessoas fazem ao descobrir qual é o perfil, né, pessoal. Porque o que acontece é que existem inúmeras combinações, né? As porcentagens podem variar de diversas formas. E assim, não existe um perfil perfeito. Existe o seu perfil. Não existe, esse é um perfil mágico. Não. Cada um tem o seu e você precisa aprender a lidar da melhor forma possível com o seu perfil e com o que você quer melhorar com ele. Então, vamos entrar agora
para falar de cada um dos perfis. Eu vou começar com o perfil tubarão. O perfil tubarão, ele é um perfil executor. Então, é uma pessoa muito focada nos resultados. Aquela pessoa que parece que está toda hora correndo atrás de coisas urgentes para ontem. Tem o costume de centralizar muitas tarefas, gosta que as informações sempre passem por ele, toma decisões muito rápidas e muito práticas, por estar sempre vivendo na urgência, então ele sente essa necessidade do que? Das coisas serem muito práticas e muito rápidas. Então, outra coisa também é que ele gosta muito de liberdade para fazer as coisas do jeito que ele gosta. Né? Apesar de ser uma pessoa muito centralizadora, ela gosta de ter a liberdade de fazer as coisas como ela mais acha adequada. Um ponto muito bacana e é o que mais motiva quem é uma pessoa do perfil tubarão é a competitividade. Essa pessoa ela é muito competitiva. Se você quiser motivar ela, dê um desafio. E aí você vai ver como essa pessoa ela vai correr atrás e provavelmente vai trazer o resultado que você precisa. Porém, né, como nem tudo são só pontos positivos, vou falar aqui de dois pontos que pegam bastante, que é a questão dos atalhos. Né? Esse perfil gosta muito de pegar atalhos para entregar os resultados. Isso não é errado, porém, quando se pegam muitos atalhos, você acaba meio que fragmentando o seu resultado. Então você começa a pegar um atalho aqui, um atalho ali, e quando vai ver a sua entrega não ficou lá tão boa assim. Então tenha cuidado, utilize eles, mas utilize com um certo cuidado aí. E por ter esse jeitão meio agressivo, meio de executor, de prática, de querer tudo para ontem, esse perfil ele tem um certo desafio em relação a lidar com as pessoas. O ponto entre ser agressivo, né, no sentido positivo, de você ir lá, ser para frente, querer correr atrás das coisas, e ser um tanto quanto às vezes arrogante e rude com as pessoas, ele é muito próximo. Então, toma um pouquinho de cuidado na hora que você for lá tratar de assuntos com os seus colegas, o seu chefe, para você não ser de fato muito ríspido. E quem são, por exemplo, pessoas que têm o perfil tubarão? Steve Jobs é uma pessoa muito focada nos resultados, sempre buscando melhorias. E o Arnold Schwarzenegger, né? Grande ator aí dos filmes e chegou até a trabalhar aí dentro da política. Vou falar agora do perfil águia. Quem é o perfil águia? Como você consegue observar, né, o animal ele já diz né, algumas características de quem tem esse perfil como predominante. É um animal que gosta de estar sempre olhando por cima, então ele possui uma visão do todo muito boa, consegue enxergar o começo, o meio e o fim das coisas, né? Ele tem essa visão mais geral, seja de um problema que ele precisa resolver, seja da própria empresa. Então, isso traz o quê? Um olhar sempre às vezes para o futuro. Então, são muito inovadores, muito criativos, estão sempre muito antenados com o que está vindo de tendências, a movimentação de mercado, o que está acontecendo. A pessoa que tem esse perfil águia, ele tem muito esse olhar aguçado. Além do olhar, tem a intuição também, que sempre fala mais alto. Tem uma boa intuição. Então, na dúvida, ele segue aquilo que, de repente, aquela vozinha está dizendo para ele, e normalmente ele é muito assertivo. Por ser um pássaro, ele lida muito bem com as mudanças. Ele não gosta de estar em terra firme, vendo sempre as mesmas coisas. Então ele gosta sempre de estar mudando, buscando novas formas de fazer as coisas. Ele quer sempre estar inovando, dando uma mexidinha aqui e ali, independente dele saber qual vai ser o resultado. Mas
o meio é onde ele gosta de estar sempre fazendo algumas modificações. Alguns pontos, né, que pegam negativamente desse perfil águia é a questão de ser distraído. Então, ele tem uma visão muito boa para o todo, mas na hora que precisa focar, ele tem uma dificuldade e aí qualquer coisinha ele já se distrai. Ele é um perfil de uma pessoa muito curiosa, então às vezes procurar sempre coisas novas, acaba dificultando um pouco da questão de execução. Ele fica muito olhando só para o que é novo e para o agora ele esquece de fazer. Então falta um pouco de atenção, né, nas execuções, e é um perfil de uma pessoa que é muito impaciente normalmente. Por quê? Porque ele vê muito as coisas e nem sempre a velocidade acompanha o que ele está olhando lá na frente. Então, por exemplo, pessoas que têm o perfil águia, Brad Pitt, Mahatma Gandhi, então pessoas que são muito criativas, com muita visão de futuro, enxergam além do que as pessoas normalmente estão enxergando. O próximo perfil é o perfil do gato. O perfil do gato é um perfil dos comunicadores. É o perfil daqueles que gostam de sempre estar com pessoas. Então, atuam bem em grupo, trabalham sempre em conjunto de outras pessoas, possuem uma comunicação, né, interpessoal maravilhosa, buscam sempre a harmonia. Se você precisa de alguém para unir um grupo, a pessoa que tem o perfil gato ela é ideal. Se você precisa disseminar, por exemplo, a cultura da empresa, essa pessoa tem o perfil ideal para fazer isso. Ela vai conseguir chegar muito bem nas pessoas e conseguir comunicar para elas tudo o que a empresa é para trazer-se o quê? Harmonia entre as pessoas. Delega muito bem atividades, é uma pessoa muito sensível e gosta muito das tradições. Então, pontos que tenha melhorado esse perfil é a questão que ele esconde conflitos. Por quê? Porque ele gosta dessa coisa de harmonia entre as pessoas. Então, ele vai abrir mão de repente estar certo para não causar mais conflitos, mais atritos entre o grupo, entre as pessoas em si. E outra coisa é que a felicidade ela fica acima dos resultados. Ou seja, entre entregar a coisa e ter que pressionar as pessoas do grupo, ele vai preferir com que as pessoas estejam bem e o resultado se possa atrasar ou possa ser que entregue, mas entregue não muito bem. Por quê? Porque ele valoriza muito mais as pessoas do que os resultados. Duas pessoas características desse perfil, temos aí o Will Smith, uma pessoa muito carismática, e a Angelina Jolie, que é aquela que gosta sempre de pensar no coletivo, já chegou a fazer parte da ONU, pensando no bem-estar sempre das pessoas. E por fim, temos o perfil do lobo. O perfil lobo é o perfil da pessoa muito organizada, muito detalhista. Ela é sempre aquela pessoa que está por trás das estratégias. Então, buscar informações, trazer novos conhecimentos, trabalhar com processos muito bem definidos. O lobo é aquele que gosta de sempre ter as informações nas mãos para tomar uma decisão, por exemplo. Ele é muito conservador, até porque se ele gosta de seguir padrões, ele não é muito ávido a mudanças, então ele tem essa dificuldade em aceitar coisas novas, por mais que sejam necessárias. Então, por ser muito detalhista, muito organizado, querer ter sempre as coisas muito bem planejadas, colocar em ação é um grande desafio para quem é desse perfil. Por quê? Ele quer que a coisa esteja sempre perfeita para poder começar. A gente sabe que no mundo que a gente vive, isso é muito difícil. Então, tomar cuidado com essa questão de não colocar as coisas em ação e trabalhar essa questão de ser detalhista, mas não ao ponto de ser perfeccionista. É importante
prestar atenção nos detalhes, sim, mas não ao ponto de você deixar de entregar as coisas porque isso não está totalmente perfeito, tá ok? Uma pessoa que tem o perfil lobo, que é muito característico, é Albert Einstein. Uma pessoa que sempre aí pesquisou, se organizou, publicou muitas teorias que a gente utiliza até hoje. Então, descobrindo aí, né, um pouco de cada perfil, de como cada um deles funciona, o que, que eles têm de pontos fortes, o que eles têm de pontos a melhorar, vamos então para um plano de ação. Você se conhecendo mais, sabendo como você é, como você lida com as coisas, você consegue agora de fato trabalhar de uma forma mais eficiente, entendendo o que vai de fato te pôr em ação ou aquilo que de repente está te travando. E para essas coisas que você precisa melhorar, vai aqui algumas perguntinhas para você montar o seu plano de ação. Então vamos lá. O que você deseja melhorar? Qual é o ponto que você identificou, seja no seu perfil ou num outro perfil, que você acredita ser muito importante você desenvolver? O que você irá fazer para alcançar? O que pessoas que têm aquele perfil fazem, executam, ou que você conhece, elas agem para que você também consiga mudar um pouco seus hábitos, mudar um pouco seu comportamento para você conseguir eles. Quais são as possibilidades? Dentro das ações que você tem, quais ações você pode tomar? Então, por exemplo, eu quero ler mais, porque eu preciso estudar um pouco mais. Beleza, então dentro do que você vai fazer, quais são as possibilidades? Eu posso ler de manhã, durante o café da manhã, eu posso ler na hora do meu almoço, eu posso ler à noite depois da janta, antes de dormir. Então, veja quais são as possibilidades do que você tem para fazer. A próxima é o que você ganha com isso. O que de fato vai te motivar naquele dia em que você não está afim de ler, por exemplo. Tá um dia frio, chuvoso, gostoso para ficar na cama. Então, o que de fato você vai ganhar? Isso vai me agregar conhecimento, eu vou conseguir fazer umas entregas melhores, com chance de uma promoção. Aonde que você vai se apoiar no dia que o desânimo ou a preguiça pegar? Por que isso é importante para você? Tá? Detalhe aqui é que assim, o que é importante para você, independente se isso faz sentido para a sociedade ou não, tem que fazer sentido para você. Se para você é importante acordar todo dia às 5h30 e correr na rua, beleza, isso é importante para você. Independente do outro, isso tem que tem que ter relevância para você mesmo, tá ok? O que pode te atrapalhar? Então, quais são os obstáculos que você já consegue enxergar na execução ou na criação desse novo hábito, desse novo comportamento? O que pode te atrapalhar? Vá listando todas as coisas, por quê? Para você já ir criando uma solução para cada uma delas. Então, por exemplo, o dia chuvoso, o que você pode fazer? Falar, nossa, tá chovendo, é um ambiente muito relaxante e gostoso para se ler. Então, troca um pouco, né? Ressignifica um pouco alguns momentos para que ele seja positivo. Essa é uma dica bem legal aí para você ir conseguindo superar os obstáculos que você tem, que você levantou aí no que pode te atrapalhar. E aí, de fato, como você vai lidar com cada uma dessas coisas. Fazer já o planinho para o quê? Quando você se pegar fazendo essa ação que te atrapalha, você já consegue tomar uma medida corretiva. E qual é a prova concreta de que você alcançou esse objetivo? Como é que você vai saber que de fato você chegou lá? É muito importante que isso seja tangível. Eu vou marcar no final do livro uma frase que resume todo ele. Isso aí. Eu vou enviar um resumo para alguma pessoa em relação ao livro que eu terminei de ler. Então, isso aí vai de cada um, mas eu preciso de uma prova concreta.
Então, eu quero criar autoridade na hora que eu estou falando, então eu quero melhorar minha comunicação. Como é que eu vou saber? Quando eu conseguir passar orientações muito bem para minha equipe eles alcançarem um certo resultado. Então, como é que você vai provar isso para você mesmo? Até para você conseguir reconhecer que aquele objetivo foi alcançado. E, por último, mas não menos importante, o prazo. Quando é que você vai atingir esse objetivo? As coisas elas precisam ter prazo para você mesmo não se perder no meio do caminho. Então, coloque uma data, de preferência dia, mês e ano, em que aquela atividade vai estar de fato concluída. Uma dica extra aqui é, a partir do momento que você identificou qual é o seu perfil, e você teve conhecimento de todos os outros, você começa a identificar esses perfis nas outras pessoas que estão ao seu redor. Feito isso, fica muito mais fácil você entender como é que você motiva ela, o que ela tem de ponto forte, o que ela tem de ponto fraco. Então você começa a moldar a sua comunicação para você também conseguir transitar muito bem por entre essas pessoas e de fato aí, alcançar seus objetivos extraindo o melhor de cada uma delas. Então, um resumão aqui do que você aprendeu dentro desse módulo. A importância de um perfil comportamental para o autoconhecimento, conheceu o seu próprio perfil, entendeu quais são seus pontos fortes, seus pontos a melhorar, criou um plano de ação para reduzir ou eliminar aquelas coisas que você não deseja ou que você deseja aí melhorar e como agora você vai conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas de outros perfis e assim conseguir atingir os seus objetivos. Então, a gente fica por aqui e eu aguardo vocês no próximo módulo. Obrigado.